Muito bem, seja bem-vindo, bom dia para você, um abraço com o Bispo Isaías, mensagem que cura, uma mensagem que liberta, uma mensagem ao seu coração, uma mensagem que eu tenho certeza que pode fazer diferença nesse dia, amém? Em nome do nosso Senhor Jesus, eu tenho uma mensagem que está ali em João, capítulo 10, ela diz assim, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Veja bem, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas, né? A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Olha que interessante. A palavra do Senhor diz, e ele dá aqui, ele dá para nós simplesmente dicas. O que é o bom pastor? E quem é o bom pastor? Jesus. Jesus é o bom pastor. Nós estamos aqui para sermos conduzidos. Sabe o que nós precisamos? Verdadeiramente nessa vida, ser conduzidos. A partir do momento que você se deixa ser conduzido por algo superior na sua vida, eu tenho certeza que você está seguro. Por que nós estamos seguros quando o Espírito de Deus nos conduz? Veja bem, por que nós estamos verdadeiramente seguros? Simplesmente que Jesus, ele desceu aos céus, ele desceu a ascensão ao Pai, entregou a sua vida por mim e por ti. A partir do momento que eu tenho essa crença dentro do meu coração, que ele entregou a sua vida, que ele fez algo por mim e por ti, ele trouxe vida e vida em abundância. E não tem outra maneira. Não existe uma outra maneira que eu queira, que eu gostaria na minha vida que fosse diferente. Veja bem, que fosse diferente, mas não existe. Então, verdadeiramente, sobre a minha e a tua vida, ser guiado como ovelha, e a representação hoje na Bíblia, é a representação de um pastor que vem trazendo e vem guiando as suas ovelhas. E quem não gostaria nesse dia de fazer parte desse rebanho? Fazer parte do rebanho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom ser guiado. Muitas vezes na minha vida eu vejo assim, olha que maravilha ser guiado. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus? Fala para mim, você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus? É o Espírito Santo de Deus que está lhe guiando? É o Espírito de Deus que está dando direcionamento para você? É o Espírito de Deus verdadeiramente que está conduzindo a trajetória da sua vida? Então você coloca aos pés da cruz essa decisão. Essa decisão que você vai tomar no dia de hoje. Deus tem preparado coisas grandes para mim e para ti nesse dia. Amém? Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu tenho certeza, na presença de Deus, que a partir do momento que você coloca aí nas mãos de Deus a sua vida, as coisas começam a mudar. As coisas começam a se transformar. E é isso que Deus quer. Deus quer guiar os teus projetos. Deus quer que esse relacionamento dê certo. Deus quer que a tua família esteja firmado na rocha. Né? A palavra do Senhor diz que aquele que ouve e pratica as palavras de Jesus, ele constrói a sua casa na rocha. O que é construir essa casa na rocha? Construir a casa na rocha é ter firmeza, é ter simplesmente, você ter confiança que as coisas vão dar certo. Agora, aquele que não pratica e não confia em Jesus, simplesmente é como se tivesse construído a sua casa na areia. Veja bem, a pessoa construiu na areia. Bispo, construiu na areia a casa. E essa casa construída na areia, a palavra do Senhor diz o quê? Vem o vento e derruba. Vem o vento, bate nessa casa e derruba, porque a casa está na areia. Né? Você não pode deixar essa sua casa na areia. Você não pode deixar esse seu projeto na areia. Você não pode deixar esse casamento na areia. Sabe o casamento de areia? Não é. Você que está me ouvindo agora, neste momento. Não é um casamento na areia? Fala para mim. Um casamento na areia. Né? Família na areia. Projeto que você está fazendo sem apresentar a Deus na areia. Então não é conveniente
você ter um projeto simplesmente que Deus, ele simplesmente não está no controle da sua vida. Você não tem apresentado esses projetos a Deus. Muito importante você apresentar na presença de Deus sobre a sua vida que Ele simplesmente é o seu pastor. Quem é o seu pastor? Quem é o meu pastor? Bispo, quem é o teu pastor, bispo? Meu pastor é Jesus Cristo. É aquele que guia. É aquele verdadeiramente que dá direção. Só que tem uma, viu? Pastor mesmo, né? A Bíblia diz que a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Aí o pastor tem horas que, né? A vara, sim ou não? Tem a vara ou não tem a vara? Tem a vara também, viu? Tem a vara, né? A pessoa quer viver uma vida feliz, tranquila, e não sabe que muitas vezes tem a correção de Deus. Pode ter certeza. Se Deus não nos amasse, se Deus não te amasse, como Ele ama profundamente, eu tenho certeza disso, Ele não iria te corrigir. Porque a Bíblia diz que Ele só corrige quem ama. É verdade ou não é? Veja bem, Deus, Ele só corrige aquele a quem Ele ama. Jesus te ama, então há uma correção. Há uma correção de Deus. Esse dia eu quero falar para você da vara. Da vara. Há uma correção, né? Deus só corrige aquele a quem ama. A quem ama. Né? Às vezes as pessoas perguntam assim, meu Deus do céu, mas Deus pegou pesado comigo, né? Deus pegou pesado demais, mas Deus só corrige aquele a quem Ele ama. Se Ele ama, Ele corrige. Por isso que a palavra do Senhor diz que a tua vara e o teu cajado, Ele consola. O que é consolo para mim e para ti? A vara. A vara é consolo, né? Errou, vai ter repreensão. Jesus repreende aquele que ama. Você precisa entender. E qual é a maior faculdade hoje, bispo, que nós temos? A maior faculdade que nós temos hoje do planeta é o deserto, né? No deserto, ele leva os verdadeiros soldados para ser forjado no deserto. Que bom se tivesse uma faculdade, uma faculdade aí que nós temos de tribulação, né? É bom pagar uma faculdade muito simples, né? Mas a faculdade de Jesus, a faculdade de Deus é o deserto. Nós aprendemos muitas vezes com a repreensão, nós aprendemos com as percas, nós aprendemos muitas vezes com as nossas perdas. Né? Feliz daquele que consegue aprender, que é levado lá no meio do deserto, né? Muitas pessoas confundem, sabe? A dor, ela simplesmente, a dor, nós precisamos compreender que toda dor, ela vem ou do pecado, ou ela vem da tribulação. Muito simples a gente compreender. Tem dores que você errou, né? Como foi pregado já essa semana, né? A semana foi pregado sobre dor. Então você errou. Você precisa corrigir essa lacuna, porque você está carregando algo na sua vida de um erro, né? Você está pagando algo. Existe isso, claro. A pessoa que está presa lá está pagando algo na sua vida. A pessoa que está doente aí, está com alguma AIDS, está pagando algo da sua vida. Está pagando, cometeu algo ilícito, cometeu algo errado. Toda dor, ou ela vem do pecado, ou essa dor ela vem da tribulação. E é isso que eu quero falar hoje para você. E a tribulação é o quê? Romanos capítulo 5, versículo 3. Prepara bem os teus ouvidos. Diz assim, e até nisso nos gloriamos nas tribulações. Eu amo esse versículo. Eu cito ele muitas vezes, né? Assim, eu amo os que me amam. E os que bem cedo me buscarem, me acharão. Assim diz a palavra. Mas em Romanos 5 já diz assim, que nós damos glórias à tribulação, porque a tribulação produz paciência. Você está agitado, você está correndo atrás das tuas coisas, e está correndo, e está indo, e está fazendo, daqui a pouco dá errado. Daqui a pouco dá errado. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. Aí você para tudo e começa a pensar. Estava agitado, estava fazendo tudo, né? Tava aí, né? Deu tudo certo, vamos pra cá e daqui a pouco dá alguma coisa de errado. Aí produz a paciência. Paciência produz o quê? A experiência, né? Nós ficamos mais experientes com aquilo que acontece na nossa vida, né? Principalmente quando nós somos levados para a tribulação no meio do deserto. E a gente sabe que a experiência produz esperança. O ser humano, ele precisa passar
pela tribulação, precisa passar pelo aprendizado. Deus, ele mesmo leva o Jesus Cristo para ser tentado lá no deserto. Olha que loucura, olha a doideira. Ô bispo, olha só. Ele leva Jesus Cristo para ser tentado no deserto pelo diabo. Acredita uma coisa dessa? Ele leva lá Jesus, está escrito na Bíblia, né? Que ele leva para ser tentado pelo diabo. Por quê? Para ele ser provado. O Filho de Deus precisaria ser provado. Aí por isso que muitas vezes você pede a Deus algumas coisas e você não alcança. Por quê? Porque Deus dá, só que ele primeiro prova. Você precisa primeiro ser provado, né? Para depois você ser aprovado, né? Tem pessoas que precisam crer verdadeiramente na presença de Deus, que Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata. Deus é um Deus de prosperidade. Como já foi pregado essa semana já, né? Que você precisa, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, você precisa se ater sobre a vontade de Deus. E Deus não é um Deus carrasco porque ele quer que você obedeça para ele. Os mandamentos é para você viver bem. Amém? Muito importante você entender e compreender sobre isso. Essa mensagem do dia. Eu tenho para você mais uma mensagem na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Está esperando o quê? Quero falar para você que Jesus é o bom pastor. Seja ovelha. Amém? Essa mensagem do dia. Nós voltamos amanhã, se assim o Deus do céu nos permitir. Amém e amém. Graças a Deus.